Muito bem. Depois desse caminho percorrido, você já conhece 4 parâmetros. 4 absolutamente principais. O A, o B, o M e o N. Então, eu vou comentar alguns exercícios do material que você pode fazer, tá? Página 91. Exercício 4. Observe que a imagem média está no 1 e que a amplitude é 1 também. Observe que o período é 2π e que essa é uma curva cosseno típica, fundamental. Sai de cima, sai do máximo, desce para o mínimo, volta para o máximo e acaba. É um ciclo de cosseno. Bom, a amplitude continua 1. Amplitude é a distância da imagem média para a máxima ou para a mínima. Mas a mudança foi na imagem, não no período, nem no deslocamento horizontal. Então ele mexeu com um dos parâmetros externos. Se não mudou a amplitude, não esticou nem achatou, é porque o parâmetro não é multiplicativo. O parâmetro soma. Tá? Como a linha média que estava no 0 subiu para o 1, esse 1 é exatamente o parâmetro de soma, que a gente chamou de A. Okay? Já o exercício abaixo, exercício 5, pede o período e a imagem. Tá? A imagem. Pensa aqui comigo. Vou colocar a luzinha para nós. Então, como eu dizia, o exercício 5. Olha que bonitinho. Ele quer o período e a imagem. A função é a seguinte: 5 menos 3 cosseno de x menos 2 dividido por π. É uma função de x. Ou seja, nossa variável é trigonométrica. Um cosseno está dentro do argumento de um cosseno ou de um seno. Período da imagem, vamos lá. Uma função cosseno, né? Então, primeiramente, cosseno. Cosseno de x. O que você sabe sobre a imagem cosseno de x? Ela varia de menos 1 a 1. Eu começo a fazer alterações. Multiplique por menos 3. Feito isso, o que vai acontecer com a imagem, que era de menos 1 a 1? Lembre-se que esse é o parâmetro B, e a imagem fica multiplicada pelo tamanho do parâmetro B. Não precisa usar o sinal, tá? O tamanho de menos 3 é 3. Então, multiplica por 3. Agora a imagem está indo de menos 3 a 3. Tá? Só que essa imagem continua, como é característica do parâmetro B, com linha média, com imagem média no 0. Só que tem um parâmetro A ali que não permite que essa linha média, que essa imagem média continue no 0. Tá? Esse parâmetro é o 5. Então você vai pegar a função que você tem, que é a menos 3 cosseno de x, e somar aquele 5 lá de cima.
Esse é o parâmetro A. Tá? Então, essas são as imagens, à medida que eu insiro parâmetros. Ok, agora o parâmetro A é um parâmetro que está somando, então ele vai somar 5 nos dois extremos da imagem. Menos 3 com 5 vira 2, e 3 com 5 vira 8. Então essa é a imagem. Tá? Essa é a imagem, nova imagem da função que é de fato a f de x. Chegamos nela agora. A f de x ela é uma série de alterações da cosseno de x. Observe que tem imagem média no 5. 5 está equidistante do 8 e do 2. Tá? Felipe, legal, para a imagem eu concordo plenamente que está tudo certinho. Mas para o período não, você se esqueceu de uma coisinha ali, né? É verdade. Isso aqui ainda não é a f, mas é uma função que já é suficiente aí para a gente saber a imagem. Porque parâmetros que eu vou mexer agora não alteram a imagem da função. Tá? Eles alteram o período, alteram a horizontal da função. Tá? Então vamos lá. Vou me interessar por essa parte lá de dentro, né? Onde eu tenho cosseno de x menos 2 sobre π. Eu vou tentar entender como chegar nisso com mudanças nessa função aqui. Muito bem. Para isso, primeiro, eu devo olhar para essa fração assim. Daí, dessa forma eu consigo identificar melhor o parâmetro que multiplica x, que é 1 sobre π, e o parâmetro que soma ou subtrai, né? Que é 2 sobre π. Tá? Então, eu consigo já responder o período. Por quê? O período t de uma função que tem esse argumento e que tem como período inicial o período característico da função cosseno vai ser 2π, é uma fórmula, tá, pessoal? Dividido pelo módulo de m. 2π é o período típico da função cosseno. E esse m é quem o altera. Tá? Esse m é o número que multiplica x. E o módulo de m é o tamanho dele, ou seja, é ele positivo. Então fica 2π dividido por 1 sobre π. Bom? Então fica 2π que multiplica π vezes 1. Eu já dei uma olhadinha na alternativa aqui porque eu achei estranho o período virar π quadrado, né? Mas vai virar 2π quadrado. Ok? Então, aqui. Esse é o período e essa é a imagem. Esse rapazinho aqui não mexe nem no período nem na imagem, ele faz um movimento horizontal. Tá? Se você me acompanhou até aqui, deixa aí nos comentários como que é esse movimento horizontal e eu respondo para você. Tá? Bom, a alternativa que tem imagem de 2 a 8 e período... Bom, tá feito, né, pessoal? É mais ou menos com isso aí que você vai mexer, tá? E de agora em diante eu vou passar a tarefa, senão o vídeo fica muito grande.
Então vamos lá. Bom, então, seguindo lá nos exercícios propostos, alguns exercícios de relógio importantes que já tenham sido feitos. O exercício 2 eu passei na semana passada, o 4 também. Para focar mesmo nesses gráficos aí, eu vou recomendar o 8. Tá? O 8 eu já passei na semana passada, mas agora vai ser melhor fazê-lo. A mesma coisa sobre o 12. Tá? Mesma coisa sobre o 12. O 1 do Enem, vou mudar a cor aqui, que agora é do Enem. O 1 do Enem foi o exercício mais difícil da prova do ano passado, em minhas considerações de uns amigos. E em algumas versões de prova ele era o último. Exercício 1, o último ou um dos últimos. Isso muito bom, difícil. E ainda no Enem, o exercício 4 é muito bom. Tá? Assim, absurdamente bom. E o exercício 5 também. Apesar de que o exercício 5 se encaixa melhor lá na apostila 3, quando eu for falar de equações. Tá? Mas acho que você poderia tentar fazer já também. Ok?